Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Vamos ler juntos? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Estava lendo esse livro essa semana, que conta a história de um cantor que eu gosto muito, Phil Collins. E ele é uma autobiografia. Já no começo, no primeiro capítulo da sua autobiografia, ele conta uma experiência que os pais dele levaram ele para ter, na verdade a mãe dele. O pai havia morrido já há algum tempo, ele não tinha uma boa relação com o pai dele, mas eu vou evitar de fazer qualquer fofoca aqui, né? Mas aí a mãe dele levou ele numa vidente, uma médium. E ele disse o seguinte, essas são as palavras dele. Madame Arcati, nome da mulher, disse algumas coisas sobre meu pai que não poderia saber, muito menos o lance do bastão de cricket. A ideia dele é a seguinte, ele foi lá, que ele narra, com a sua mãe, levado por sua mãe, e a mãe dele consulta essa médium, e essa médium chama o espírito do pai dele, que havia morrido, através dessa mulher, o espírito diz, olha, cuidado lá com o meu bastão de cricket. Ele diz, é impossível que essa mulher, que nunca nos conheceu, soubesse sobre isso. Temos visto assim várias vezes na televisão, novelas, programas, nos jornais impressos, uma ênfase muito grande na possibilidade de alguém falar com os mortos. Mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus, Deuteronômio capítulo 18, a partir do verso 9, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, aquele que imagina o que vai acontecer no futuro, nem agoureiro, uma pessoa que fala e deseja o mal ao outro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, que consulta mortos, nem mágico, porque a mágica naquela época era usado como um atributo espiritual, não é o entretenimento que nós sabemos hoje, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Portanto, qualquer um que caminhar nessa direção está realizando algo que Deus abomina. Eu acho que essa não é uma boa agenda. Eu vou ali fazer algo que Deus abomina. Acorda pela manhã e diz, oba, hoje é dia de eu fazer alguma coisa que vai irritar a Deus. Você acha essa uma boa ideia? Eu vou me dirigir a um lugar onde Deus odeia que eu esteja. Não, é uma abominação, isso faz mal para Deus. Jó capítulo 1, verso 7, na conversa totalmente sobrenatural entre Deus e Satanás, o texto diz que o Senhor pergunta para Satanás, de onde você vem? E Satanás responde ao Senhor e diz, de rodear a terra e passear por ela. Nós não podemos esquecer que o universo espiritual tem um ser chamado Satanás. Ele é um ser milenar. A madame que o Phil Collins foi lá, não poderia saber sobre o cricket, o bastão de cricket do pai, mas Satanás sabia. Ele tem todas as informações sobre nossas famílias, avós, bisavós, tataravós. Ele é um ser milenar. E ele não faz nada na vida a não ser andar por aí como um leão que ruge tentando nos devorar.
2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 diz: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém que prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boamente o tolerais. Ele diz, isso não é possível. Paulo escrevendo na igreja de Corinto, que um cristão que tenha tido acesso à palavra do Senhor, ainda se deixe enganar por Satanás. Ele é o enganador. Ele engana espiritualmente pessoas. Ele engana pessoas porque elas não percebem e não buscam o conhecimento da palavra do Senhor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. A intenção dele, e Jesus falou sobre isso, é matar, roubar e destruir. E ele usa todas as ferramentas, o apóstolo Paulo adverte, até mesmo as que parecem algo piedoso e amoroso, para enganar as pessoas espiritualmente. E essa comunicação com os mortos, quero lembrar, é abominação ao Senhor. Abominação ao Senhor. Quem entra nesse caminho está indo diretamente contrário à vontade de Deus. Então voltamos ao nosso texto e descobrimos, lá em Deuteronômio 29, 29, que faz parte do quarto discurso de Moisés, no texto de Deuteronômio, que todo o contexto, antes de chegar nesse texto do livro de Deuteronômio, é a narrativa de Moisés dizendo para os irmãos, lembre-se do que Deus fez na vida de vocês, lembre-se do livramento, lembre-se do poder de Deus, lembre-se da misericórdia do Senhor, lembre-se do cuidado do Senhor. E vem, as bênçãos decorrentes da obediência, as bênçãos decorrentes da obediência, observem, não se esqueçam daquilo que o Senhor ensinou na Escritura Sagrada, o tempo todo, até entrarmos nesse capítulo 29. E aí vem uma afirmação que vai contra a nossa humildade, porque nós temos a tendência à arrogância, e a arrogância até espiritual. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Existem projetos divinos, vontades divinas, que nós não saberemos. Não adianta você tentar todas as explicações, saber todas as coisas, porque esse caminho é de morte. Quando a Bíblia diz, existem coisas que pertencem única e exclusivamente à economia divina, à vontade de Deus, e Deus não vai revelar, nós temos que ter humildade para dizer, ok, Senhor, eu continuo com o Senhor, mesmo não entendendo toda a sua vontade, e muitas vezes mesmo não concordando com algumas decisões do Senhor sobre minha vida, mas ainda assim me submeto, porque sei que meu conhecimento é limitado, minha vontade é pecadora, e o Senhor é totalmente santo, bom, e deseja só o melhor para mim. Portanto, nós temos que ter humildade para não entrar no campo que o Senhor diz que nós não devemos entrar. É Deus quem diz, cuidado com suas palavras quando se dirigir a mim, eu não sou teu igual. É Deus quem diz assim, eu sou o oleiro e vocês são barro, Romanos. Eu faço de vocês o que eu quiser. Esse é Deus. E o verdadeiro adorador se curva diante desse Deus e diz, Senhor, estou aqui. Mas nós somos a sociedade do século 21 que exige, que impõe. Afinal de contas, somos a sociedade do consumo. E na sociedade do consumo, todas as coisas são construídas para agradar o consumidor. E o consumidor é um rei na sociedade do consumo, na sociedade materialista. Ele manda, ele faz, ele acontece, ele é o dono da sua agenda. Mas com Deus não é assim não. O Deus lá do Antigo Testamento continua sendo o mesmo Deus hoje e o será para sempre. Então nós temos que ter santo temor e tremor. Igreja é um lugar de adoração. Igreja não é teatro. Igreja não é show. Igreja é lugar de adoração. Quando se entra aqui, nós não estamos assistindo um culto, estamos prestando uma adoração. E temos que ter respeito a esse Deus e nos curvarmos diante dele, porque o respeito é amoroso. A gente respeita quem ama.
a gente respeita quem ama. Quando a gente ama, a gente só quer oferecer para a pessoa que a gente ama aquilo que a gente sabe que ela gosta. Não é? Se ela não gosta de alguma coisa, eu não ofereço. Eu faço tudo para levar até ela algo que eu possa oferecer que ela de fato ame. Se eu amo a Deus, então essa é a minha preocupação. A palavra encoberta no hebraico é nistarot. Essa palavra significa que é algo que está além do conhecimento humano. Além do conhecimento humano. Não adianta tentar entender a vontade de Deus em todos os seus caminhos, porque está além do seu conhecimento. Nós jamais saberemos. Paulo diz que ele tem uma experiência com o Senhor que ficou além da capacidade de verbalizar, de tão grande que foi a experiência dele em 2 Coríntios. Uma vez conversando com Jesus, os discípulos perguntaram para ele, logo próximo à ascensão de Cristo, será esse o momento em que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? A resposta de Jesus foi muito enfática. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus já tinha ressuscitado, estava perto de ser assunto aos céus, mas ele colocou os discípulos no lugar deles certinho. Mas tem gente que quer entrar no campo espiritual, quer mexer com coisas espirituais, quer brincar com aquilo que Deus proíbe, tentando ter acesso àquilo que jamais terá. A única possibilidade que ele vai ter de espiritualidade nesse caminho é do engano. E o pai do engano nós sabemos biblicamente quem é. Que imita voz, que imita trejeitos, que imita letra. Nós estamos falando de um ser poderoso, milenar, e que engana muita gente. Portanto, se por um lado existe essa nossa necessidade de humildade revelacional, tem coisas que nós não vamos saber. Por outro, esse nosso Deus maravilhoso diz, porém, as reveladas nos pertencem. As reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. O Senhor abre a porta da revelação e diz, me revela a vocês, e existem coisas fundamentais na vida, e tudo que Ele revela é suficiente para nós e eficiente para a nossa caminhada cristã, com muita alegria, com muita autoridade, com muita liberdade, porque as coisas reveladas, elas estão descritas nas Escrituras Sagradas. Esta é a revelação maior. O que está na Escritura Sagrada para nós, o cristão, basta. Foi pago um alto preço para que nós tivéssemos acesso à palavra do Senhor, como nós temos hoje, facilmente nas nossas mãos. A palavra do Senhor, ela é suficiente para toda a nossa caminhada cristã, apesar da vontade do ser humano de tentar trabalhar com aquilo que não lhe é dado saber como revelação da vontade de Deus lá na frente. E que o Senhor disse que é vontade exclusiva dele e autoridade exclusiva dele. Portanto, quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Os pais haviam ensinado, a mãe e a avó haviam ensinado a Timóteo o caminho do Senhor, porque as coisas reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. Porque a obrigação da família é continuar ensinando o Evangelho para os seus filhos, netos, bisnetos e por aí vai. E que desde a infância sabes as sagradas letras, não sabe outra coisa senão as sagradas letras, a Bíblia, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus, não é algo que vem do coração do homem. E a utilidade dela é para ensino, repreensão, correção, para educação na justiça e a finalidade, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Portanto, a palavra de Deus, ela não se torna obsoleta. Jesus diz lá em Mateus capítulo 24, verso 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O que está na Escritura vale porque a palavra de Deus está revelado, nos pertence, a nós e aos nossos filhos. E quando você vai lendo a Escritura, estudando a Escritura, você vai tirando os seus pés das armadilhas espirituais. Das armadilhas espirituais. E as armadilhas espirituais são sempre muito interessantes, porque elas vêm para ludibriar o indivíduo. Seja a vontade de mexer com um campo espiritual que Deus não permite, seja com a vontade de realizar os seus desejos do coração que Deus proíbe.
O grande objetivo da revelação de Deus é para que possamos cumprir todas as palavras dessa lei. A revelação de Deus estabelece os princípios do nosso relacionamento com Deus. A revelação de Deus diz o que Deus gosta e o que Deus não gosta no nosso relacionamento com Ele. E ao falar o que Ele gosta e o que Ele não gosta, Ele não está apenas manifestando a vontade de ser o Senhor. Ele está querendo se revelar como Pai. Ou como disse Jesus, já não vos chamo nem servos, tenho-vos chamado amigos. Porque o amigo quer fazer o que o outro amigo gosta. A amizade verdadeira é aquela de total confiança. A amizade verdadeira é aquela em que os princípios da Escritura estabelecem os padrões de verdade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, assim vai, os frutos do Espírito. E aí nós olhamos para essa lei de Deus e percebemos que quando Deus estabelece a lei, é para a nossa proteção. Ele diz assim, não passe o sinal vermelho, porque se você cruzar um sinal vermelho e estiver a pé, você vai ser atropelado. Se você estiver de carro, você vai sofrer um acidente. Então, a lei, ela é boa, ela nos protege. Mas a rebeldia no coração do ser humano diz, eu passo o sinal que eu quiser passar, não interessa a cor que está. E aí ele se arrebenta. E ao ser atropelado ou bater o carro, ele diz, Deus, se o Senhor fosse bom, tinha me protegido. E Deus diz, mas eu falei para você, estabeleci a lei. Estou dando um exemplo muito simples, para você entender qual o objetivo da lei. Porque nós somos rebeldes até contra essa palavra, lei. Você fala lei, o sujeito já arrepia. A única pessoa que gosta de lei é advogado. Né? Lei, o sujeito já... Mas a lei é boa. Assim, quando a lei é revelada, a palavra de Deus é revelada, nós evitamos essa queda, nessas armadilhas espirituais do mal. Não são poucos os que fazem, por desconhecer o que a Bíblia ensina, algo contrário ao ensino de Deuteronômio 18, quando diz, não consulteis mortos. Sabe por que não pode consultar? Porque jamais teremos acesso a um morto. Jesus falou em Lucas que não há comunicação entre um morto e um vivo. Não há. Portanto, se não há comunicação, qualquer um morto que se apresente através de uma pessoa, seja a forma que for, é um espírito enganador, próprio do inimigo. E nós precisamos ficar atentos a isso. Porque é o que a palavra de Deus diz. Muitas pessoas, assim como o relato do próprio Phil Collins, são levados a isso sem conhecimento por alguém. Às vezes os próprios pais levaram, às vezes os avós levaram, às vezes um grande amigo levou, às vezes um momento de dor, de perda, fez com que essa pessoa frágil, sem conhecer os princípios da Escritura Sagrada, fosse conduzido a isso. Portanto, cabe a cada um, como cristão, ensinar a palavra para esse mundo que está perdido, porque esse mundo está caindo muito nessa armadilha. E Jesus diz assim, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando nós temos acesso ao conhecimento da Escritura, como nós temos acesso ao poder de Deus que emana da Escritura e do relacionamento com o Espírito Santo, a nossa responsabilidade se torna maior, porque agora nós sabemos o que a Bíblia diz sobre. E precisamos ensinar as pessoas que não sabem. Mesmo que o mundo diga que isso não é politicamente correto, porque qualquer coisa que for contra a vontade da carne, do demônio, ou do mundo, o mundo vai criticar, porque são três inimigos nossos. Mas nós não estamos nem aí para o que o mundo acha. Nós não estamos aqui para cumprir a agenda dele, estamos aqui para cumprir a agenda de Deus. Portanto, não interessa se o mundo vai dizer que é politicamente correto ou incorreto. Se o mundo labora em erro por desconhecer a Escritura, cabe a nós explicar a Escritura. Porque as pessoas que estão nesse caminho do erro são pessoas que merecem amor, carinho, compreensão e conhecimento da palavra que liberta. São pessoas que nós devemos amar e cuidar delas. Não são os nossos inimigos. Não existe isso no cristianismo. São o nosso campo missionário. E estão vivendo de maneira errada. E nós precisamos ajudá-los a levar a sua vida até a presença de Cristo Jesus pelo Evangelho. Pelo Evangelho.
E que o Espírito Santo, que trabalha o coração com convencimento, faça, segundo lhe aprouver, a obra no coração daqueles, mas a nós cabe a proclamação dessa verdade. Portanto, o texto diz: quando nós cumprimos todas as palavras dessa lei, nós conhecemos e colhemos as bênçãos de Deus, ao vivermos de conformidade com a palavra do Senhor. E as bênçãos de Deus, para aquele que ouve, lê, obedece, instrui, ensina, compartilha, são enormes. Quer ver? Olha o que o texto diz quando ele continua. Deuteronômio 30, logo depois, o próximo versículo do texto que acabamos de ler. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas, entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, porque não é legalismo barato, é relacionamento amoroso, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo, de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tornará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e as possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. Esse é o relacionamento. E o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. Deus tem caminhos maravilhosos para a nossa vida, para as nossas famílias. O desejo da reconciliação com Deus, com base no amor, na liberdade que o Senhor nos dá em Cristo Jesus, dos relacionamentos que são saudáveis e que se multiplicam. Tudo isso foi conquistado com alto preço. Para que você e eu tivéssemos acesso a esse Deus com tanta liberdade, através da vida de oração, foi necessário que o nosso coração fosse mudado, transformado. Porque nós éramos inimigos do nosso Deus, do nosso Criador. E aí Cristo Jesus, o próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, vem e se entrega na cruz, morre em nosso lugar, derrama sangue inocente, o justo morrendo pelos injustos, o santo pelo pecador, o Criador pela criatura. E ressuscita ao terceiro dia, para que nós tivéssemos a liberdade de orar, de entender a revelação, de reconciliados com Ele mediante a sua graça, pudéssemos então falar: Senhor, nos ajuda nessa caminhada. Mas mais que isso, nos faz sal nessa terra e luz no mundo, para ajudar aqueles que estão nas trevas, aqueles que desconhecem a palavra. Depois disso, a pergunta que não quer calar é a seguinte: tá bom, pastor, o senhor falou, mas o que eu levo para casa? Nessa manhã, eu não sei se você percebeu, mas eu estou te dando aqui, biblicamente, uma responsabilidade. Agora você sabe. E eu vou dormir tranquilo. Agora você sabe. O que a Bíblia diz, o tamanho da abominação contra o Senhor, e eu te desafio a ler jornal, assistir novela, ouvir entrevistas e perceber o quanto o mundo tem feito algo que é abominação ao Senhor. O quanto a curiosidade para ter acesso àquilo que não nos pertence, porque as coisas que não são reveladas pertencem a Deus, essa arrogância espiritual tem levado muitos à perdição total. E o pior, o quanto o silêncio dos que já conhecem o Evangelho tem permitido que outros continuem no erro. Porque as coisas reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para que possamos cumprir e viver uma vida tranquila. Portanto, se nós queremos andar com Deus com tranquilidade, dizendo: Senhor, estou aqui realizando a sua vontade, que possamos aprender mais a Escritura, para ajudar aqueles que estão perdidos. Porque o caminho de quem segue aquilo que é abominação para o Senhor acaba sendo de muita tristeza. Leia as autobiografias que você vai entender. Você vai entender. Você olha para a história
como eu li, desse grande cantor, e ele mesmo narra com tristeza que, chegando ao final da vida dele, ele olha para trás e diz: fiz tudo errado. Está lá, escrito por ele. Eu não quero que a minha história e a sua seja assim. Não adianta sucesso aos olhos do mundo, mas quando você olha no espelho, você vê o sinal do insucesso. Isso não adianta. E o pior, não adianta você ser bem-sucedido aos olhos do mundo e andar no caminho da abominação do nosso Deus. Porque um dia essa vida aqui acaba, e todos estarão na presença do Senhor para prestar contas. E é preciso resgatar essa mensagem, porque ela também está sendo esquecida, porque ela não dá ibope. Ela não dá ibope. Mas nós conhecemos a verdade, e a verdade tem nos dado libertação. Ela vem como fruto da graça de Deus. Portanto, leve para casa essa responsabilidade, essa missão, mas também o louvor e o privilégio de ter sido resgatado das trevas e tirado pela graça de Deus desse caminho, dessa armadilha espiritual. E agradeça a Deus: obrigado, Senhor, todos os dias, porque o Senhor guardou minha vida. E através dessa atitude maravilhosa do Senhor, cheia de graça, o Senhor tem me capacitado para pregar o Evangelho dentro da minha casa. E eu e minha casa temos servido ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Somos imperfeitos, mas estamos tentando. E Deus nos ama. E Ele promete bênçãos sem medidas para aqueles que se importam com aquilo que não está revelado, dizendo: pertence ao Senhor. E se importam com aquilo que está revelado, dizendo: Senhor, quero conhecer mais, para proclamar as virtudes daquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, o nosso coração chora por aqueles que estão em armadilhas espirituais. Nós sabemos, ó Deus, que esse mundo, se conhecer a Tua palavra, será completamente transformado. Nós sabemos, ó Deus, que essa responsabilidade pertence à Tua igreja, cada um de nós. Mas sabemos que essa responsabilidade, ó Deus, é cheia de privilégio e é uma grande bênção para nós. Sermos usados pelo Senhor para compartilhar o Evangelho do Senhor àqueles que ainda não Te conhecem, assim como um dia alguém compartilhou o Evangelho do Senhor sobre nossas vidas, para cada um de nós. Como foi libertadora essa mensagem. Agora, Deus, nos leva com autoridade, humildade, moderação, amor, como missionários para todos os nossos relacionamentos, para que todos possam conhecer as verdades reveladas na Tua palavra e possam viver reconciliados contigo por Tua imensa graça. Capacita-nos, ó Deus. Somos pequenos, muitas vezes nos sentimos, ó Deus, menores do que o Teu chamado. Mas a Tua palavra diz que o Senhor capacita aqueles que chama. E por isso, Deus, nós queremos Te agradecer e dizer, ó Deus, reaviva em nós esta vontade, essa alegria, essa disposição de compartilhar o Evangelho, de viver fielmente o Teu Evangelho para a glória do Teu próprio nome. Nós sabemos, ó Deus, que esse caminho é de grandes bênçãos. E nós queremos ser um povo abençoado. E oramos pedindo a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém.